Chegamos à nossa penúltima aula. Muito obrigada novamente todo mundo. Eu vi aí vários nomezinhos que acompanharam todas as aulas. Super importante realmente fazer esse acompanhamento, né? E hoje a nossa aula é sobre operacional. Esse tema que nem todo mundo gosta, né? Algumas vezes quando eu faço visita, eu faço os treinamentos, os consultores falam, eu acho o operacional tão chatinho, mas é ali a cereja do bolo, né? São os detalhes importam muito em qualquer intercâmbio, especialmente o high school, que é um intercâmbio, novamente, são menores de idade, então a gente tem que tomar um cuidado extra com eles. Então, hoje nós vamos falar sobre todos esses detalhes e também sobre o passo a passo de matrícula. Eu queria antes apenas começar com um bônus em relação à aula de ontem, que foi a aula de materiais de apoio. Alguns consultores, alguns agentes me chamaram depois, me perguntando como fazer para desmembrar um PDF, né? Porque eu comentei que você pode pegar a nossa brochura geral, né? A brochura onde estão todos os descritivos de todas as escolas, e enviar somente algumas páginas para o cliente de vocês. Então, é só um bônus para quem não sabe como fazer isso. Existem várias maneiras, mas uma dessas maneiras é nesse site que chama I Love PDF. É gratuito esse site. E ele tem várias funcionalidades. E uma delas, essa aqui, onde está o círculo verde, que é Split PDF. Então, nesse Split PDF, você vai fazer o upload do PDF que você quer desmembrar e vai escolher somente as páginas que você quer separar. E aí você faz o download somente dessas páginas. Então, como eu falei, existem várias maneiras de fazer isso, dá para você fazer no seu computador também, mas aqui fica uma dica para quem não sabia que isso era possível, tá? Desmembrar PDFs, porque como eu comentei, a nossa brochura geral ela é muito longa, ela tem 90 páginas mais ou menos, não faz sentido você mandar um arquivo tão grande para o cliente, né, de vocês. Então, fica essa dica aí de bônus da aula de ontem de materiais de apoio, ok? Vamos começar então sobre o conteúdo operacional. Muito bem, o cliente de vocês gostou da escola, ele quer se matricular e aí vem aquela perguntinha chave. O que está incluso no valor do programa? Ontem eu comentei com vocês que todas as nossas escolas, praticamente pacote completo, quase all inclusive, tá? A gente não trabalha com as taxas pegadinhas, né? Aquela coisa de, agora você fechou, tem mais $2.000. Não trabalhamos dessa maneira, tá? Então, o que está incluso no nosso programa? Escola, os livros, todas as taxas da escola, aquelas taxas, taxa de matrícula, taxa de acomodação, taxa de registro, taxa de aluno internacional, taxa de locker, taxa de yearbook, todas as possíveis taxas estão inclusas. As excursões e atividades acadêmicas propostas pela escola. Então, aqui entram, vamos todos em um museu, vamos todos assistir uma peça de teatro, vamos todos no planetário. Então, excursões realmente que são propostas pela escola como complemento das aulas. Já estão inclusas também no valor do pacote. A acomodação, então, tanto casa de família quanto boarding está inclusa a acomodação. Sempre pensão completa, então lembrando, pensão completa é café, almoço e jantar, já está incluso em ambas as opções. O transporte diário para a escola, o transfer, tanto de chegada quanto de saída. O seguro-saúde, nós temos um seguro-saúde incluso também, tá? Alguns alunos preferem fazer um seguro à parte, um seguro de viagem realmente, e fica a critério de cada família, mas ele já tem um seguro-saúde que tem uma boa cobertura, inclusive. O ESL, então lembrando, o ESL English as a Second Language, então alunos que não tenham um nível tão alto de inglês, eles podem ser colocados nessa turma, né, de inglês como segunda língua. Em muitas escolas oferecem o ESL com uma taxa extra. Não é o nosso caso. Se o aluno precisar de ESL, já está incluso no valor do programa, porque entra como uma matéria de inglês, então ele não precisa pagar nada à parte, tá? A Giovana perguntou, segura 100% ou ele paga uma parte do gasto se for ao médico, por exemplo?
Depende, tá? Tem alguns que ele pode pagar e depois ter reembolso, outros casos é uma parte, então varia. Depois eu mando para vocês, vou colocar inclusive lá no OneDrive, muito bem lembrado, as coberturas do seguro, tá? Eu coloco lá e aí vocês conseguem ter todos os detalhes do seguro para vocês passarem para os clientes de vocês. E por fim, o que está incluso também é a parte de convalidação. Essa parte é chatinha, né? Em muitos programas, o aluno que precisa correr atrás da convalidação não é o nosso caso, tá? A convalidação está inclusa, qualquer taxa aí da convalidação está inclusa, e quem providencia essa parte de convalidação, que nós chamamos, né, a palavra aí oficial é apostil, o processo de apostil, é a Mônica, né, que é do nosso operacional, ela faz tudo isso em conjunto com a escola e só envia para o aluno de vocês pronto. Tá? Então, o aluno não precisa se preocupar em correr atrás disso. Eu acredito que na maioria aí dos programas de escola pública, o aluno que tem que fazer, né? Não é o nosso caso, já está incluso também. E aí vem a perguntinha, o que não está incluso, né? Como eu falei, o pacote é quase completo. O que não está incluso? A passagem aérea, obviamente, isso é a parte e vocês conseguem com certeza ajudar o cliente de vocês. E a parte boa aqui é que como o aluno já sabe a escola, ele já sabe o aeroporto que ele precisa viajar, então ele consegue providenciar a passagem dele quando for melhor. Ele não precisa esperar sair o placement, como é o caso do programa J1, por exemplo, que o placement pode chegar em um dia, o aluno tem que embarcar 2 dias depois. Então, ele consegue se programar em relação à passagem aérea. Os gastos com visto, óbvio, não estão inclusos. Gastos pessoais como compras, como passeios. Então, as atividades acadêmicas estão inclusas, mas passeios, né, pessoais, não. Giovana perguntou, e quanto à data de embarque? Ele tem essa data antes de chegar à família? Sim. Tá? A gente já passa para vocês o calendário da escola, então ele já sabe a data que começa ali as aulas. Geralmente ele chega alguns dias antes da data de início realmente das aulas, e a gente já sabe também quando finaliza. Então ele consegue sim fazer isso. Alguns preferem esperar chegar à casa de família, outros preferem esperar sair o visto, fica a critério de cada um. Tá? Mas o bacana aqui é que a gente consegue passar o aeroporto e as datas com bastante antecedência. Então, ele tem aí um tempo para se programar em relação à passagem aérea. Então, os gastos pessoais, como eu comentei, entram aí compras, passeios e atividades. Então, o aluno que quer fazer uma atividade, um passeio aí com os amigos, né? Quero visitar algum lugar, quero ir num parque de diversões, isso entra à parte. E o uniforme, tá? O uniforme varia muito de escola para escola. Tem escolas que não têm uniforme, tem escolas que têm uniforme completinho e tem outras que têm apenas um dress code, um código de vestimenta. Então, isso também varia de acordo com a escola. Na nossa brochura, lá naquela parte de perfil da escola, tá informando se a escola tem uniforme ou não, mas esses detalhes a gente também passa para vocês, tá? Então, o valor varia de acordo com a escola, mas em média eles gastam de 100 a 200 dólares com o pacote completo do uniforme. Então, um jogo de camisetas, né? Não vai comprar uma camiseta só ou uma calça. Eles compram mais de uma camiseta, mais de uma calça, mais de um agasalho. Então, o valor varia aí de 100 a 200 dólares por conta disso. Tá? E algumas escolas têm um dress code, por exemplo, polo de qualquer cor e calça preta. Então, o aluno pode ir lá comprar no shopping e depois ele reutiliza essa roupa porque fica para ele. Tá? Então, em termos de uniforme, isso varia bastante. O Paulo perguntou, podemos recomendar que o estudante faça essas aulas de Excel, mesmo que ele não precise, para que ele possa melhorar ainda mais o inglês dele? Isso, Paulo, vai ser recomendado pela escola. Então, na primeira semana de aula, os alunos refazem o teste de inglês, tá? Até porque muitas vezes eles fazem o teste de inglês aqui no Brasil 6 meses antes do embarque. Então, quando eles chegam lá, eles estão com um nível, às vezes, até melhor, porque continuaram estudando. Então, eles vão fazer um teste novamente lá na escola, e aí a escola vai determinar o que é melhor para esse aluno. Se ele se sentir mais à vontade de fazer ESL, ele pode. Tá? Até porque o ESL também dá um suporte para as outras aulas. Mas isso varia bastante de acordo com o aluno e também com o objetivo dele. Então, o conselheiro vocacional ali vai ajudá-lo a escolher as matérias e também indicar o que é mais interessante para ele, para o desenvolvimento dele. Pode ser que ele realmente não precise do ESL e entrar numa matéria de inglês com o americano seja mais interessante, porque ele vai desenvolver o inglês dele de qualquer maneira, né? O inglês no high school, ele vem por consequência
né? Ele não necessariamente faz uma aula de inglês, ele acaba aprendendo ali no convívio realmente, né? No dia a dia com outros alunos, com as aulas, com a família, enfim. O Gilson perguntou, diante da situação do visto negado, como procedemos? Será falado ainda? Ou, por gentileza, depois você teria essa dúvida? Visto negado, as escolas são bem flexíveis, tá? Então, a gente pode, muitas vezes, praticamente não tem taxa, né, de cancelamento, ou a gente tenta novamente, ou muda, né, para outra data, para o aluno tentar novamente. Então, a gente trabalha muito caso a caso. É difícil a gente ter visto negado, tá? Por exemplo, nas últimas temporadas, tanto de agosto do ano passado quanto de janeiro, a gente não teve nenhum visto negado. Mas pode acontecer sim. Se acontecer, a gente é flexível também, a gente sabe que isso pode acontecer e as escolas também entendem a situação, tá? A Giovana perguntou, quanto ao teste ainda, Andréia, qual é aplicado? O ELTS. Sim, a grande maioria das vezes o ELTS é aplicado. Eu vou falar um pouquinho mais à frente sobre isso, tá, Giovana? E Paulo, se eu vou falar sobre o visto, sim, vou falar um pouco mais à frente sobre o visto também. Ok? Então, voltando aqui, o que está incluso e o que não está incluso. Então, sobre tudo isso que não está incluso, quanto geralmente os pais enviam para os seus filhos por mês? Cerca de $150. Essa é a média, tá? Tem alunos que gastam um pouco mais, então gostam mais de fazer compras, querem passear mais, e outros que gastam menos, tá? Tem alunos que, inclusive, falam, nossa, eu gasto muito menos do que isso. Então, varia muito de acordo com o aluno. É um custo muito menor do que em relação às escolas públicas, que geralmente não está incluso o almoço, não está incluso o transporte diário e de volta para a escola, não está incluso uma série de coisas que estão inclusas no nosso programa. Por isso, a minha dica para vocês é, coloque na ponta do lápis junto com os pais. Tá? Muitas vezes aí em escolas públicas o pai tem que mandar $400, $500 por mês. E se a gente colocar isso no montante total do ano letivo, faz muita diferença, principalmente quando a gente estiver falando aí, a família estiver vendo, por exemplo, um distrito escolar público nos Estados Unidos, às vezes a diferença para uma escola nossa é muito pequena, é de $2.000, $3.000. Se a gente colocar na ponta do lápis tanto que os pais vão gastar com esses filhos durante o ano letivo, vai dar na mesma. Fica elas por elas no final das contas. E com todos os benefícios que a gente pode mostrar da escola particular, o pai enxerga o valor por trás disso e entende que vale mais a pena. Então, a minha dica para vocês é essa. Coloque todos os gastos na ponta do lápis com os alunos, tá? O Paulo perguntou, o método mais recomendado para que os pais enviem esse dinheiro de manutenção seria o cartão de débito, tipo Visa Travel Money? Cada família trabalha de uma maneira, mas sim, o Visa Travel Money é uma forma segura de enviar o dinheiro para os filhos, né? Então, o filho tem ali o cartão de débito, o pai pode colocar, fazer aportes mensais, semanais, diários, enfim, fica a critério deles, e o filho ali em 24 horas, se eu não me engano, até já está com o dinheiro no cartão. E se ele perder o cartão, ele não perde o dinheiro, né? Ele simplesmente pede outro cartão, demora alguns dias para chegar na casa dele, e aí ele está com o saldo intacto. Então, sim, o cartão de débito pode ser uma ótima saída, até porque existe cartão de crédito. O cartão de crédito, o problema é que pode perder um pouquinho ali, né? Algumas pessoas se perdem com cartão de crédito. E tem também IOF, fica sujeito à variação cambial. E em cash, praticamente difícil, né? É difícil lidar, porque como que o aluno vai levar muito dinheiro, assim, não é tão seguro. Então, sim, o cartão de débito tipo Visa Travel Money é uma recomendação muito bacana e muito mais segura para o aluno, até para ele não se perder em dinheiro, porque aluno, né, adolescente, muitas vezes não tem noção do dinheiro, ele vê ali $5.000 na mão dele, acha que pode gastar tudo e meu pai me manda mais depois. Então, alguns pais realmente mandam $150 por mês, é isso que você tem, e agora você administra o seu dinheirinho. É até bom para eles aprenderem a administrar dinheiro, né? Certo, então agora já sabemos tudo que está incluso no nosso programa. Vamos falar um pouquinho sobre ano, tá? Ano de estudo. Isso varia um pouquinho, né? Essa questão de quais são os anos de high school nos Estados Unidos é um pouquinho diferente do Brasil. Por quê? O high school nos Estados Unidos, ele começa no 9º ano, tá? Então, para nós aqui, o 9º ano é o último ano do ensino fundamental. Nos Estados Unidos, o 9º ano é o primeiro ano do ensino médio.
Então, eles não têm um ano a mais de high school, tá? Não tem como se fosse um quarto colegial. A única diferença é que, para os americanos, o 8º ano é o último ano do ensino fundamental e, a partir do 9º, eles já estão no high school, no ensino médio. Então, para o nosso aluno aqui no Brasil, o importante, mais importante do que a idade que ele tem, geralmente ele vai ter de 14 a 18 anos, mas o mais importante é que ele esteja já cursando um desses anos, o 9º, o 10º, que corresponde ao primeiro colegial, o 11º é o segundo colegial e o 12º é o terceiro colegial. Então, o nosso aluno, né, aqui no Brasil, que já está em um desses anos, ele pode fazer o high school. Então, um exemplo, a gente tem um aluno agora que está no 8º ano e ele quer viajar, ele quer começar o high school dele em agosto do ano que vem, em agosto de 2021. Ele já estará no 9º ano, então ele pode se matricular, tá? Porque o 9º ano é o primeiro ano do high school, então ele pode sim fazer a matrícula dele. E uma pergunta que a gente sempre recebe, muitas vezes, até mesmo famílias, né, que querem viajar juntas, às vezes os pais estão indo morar nos Estados Unidos, ou então um dos filhos vai e quer que o outro filho mais novinho vá também, se a gente consegue fazer matrícula para alunos mais novos. Sim, tá? A partir do 6º ano, mais ou menos, 6º, 7º ano, eu tenho algumas escolas que aceitariam esses alunos. É difícil a gente ter esse tipo de caso, porque são alunos novos, né, de 12, 13 anos, muitas vezes os pais aqui no Brasil são um pouquinho mais, né, família, tem um pouco de receio de enviar os filhos com essa idade, mas vira e mexe a gente tem esse tipo de solicitação. Então a gente consegue sim, tá? Algumas escolas nossas, elas têm as séries desde o kindergarten, que é como se fosse o nosso jardim de infância, né? Traduzindo, kindergarten é jardim de infância, e elas dizem que elas são K to 12, K a 12. Então, quando você ver sempre K a 12, quer dizer kindergarten, jardim de infância, até o 12º ano, que é o terceiro colegial. Mais novinho do que isso é muito difícil, tá, gente? É até difícil a gente administrar um aluno de 10 anos. Mas a partir aí do 6º, 7º ano é totalmente possível. Sim, Giovana, cabe no seu caso que a gente conversou essa semana, tá? Então, via de regra, high school a partir do 9º ano, tá? Se o aluno for um pouquinho mais novinho a partir do 6º ano, a gente consegue avaliar e de repente abrir uma exceção. E nesse caso, o estudante pode estudar com visto F2 enquanto a mãe está estudando inglês, o estudante vai estudar com visto F1. Tá? A gente vai falar um pouquinho mais à frente do visto, mas ele vai ter um I-20, ele precisa ter um I-20 porque ele estará vinculado à escola e ele estudará com visto F1. Vamos falar agora, então, um pouquinho sobre calendário, né? Como funciona o calendário americano, né? A gente sabe que o calendário aqui no Brasil, né? O ano letivo aqui no Brasil começa em fevereiro, termina geralmente aí em novembro. Nos Estados Unidos não é assim. Então, o ano letivo nos Estados Unidos começa em agosto, mais ou menos, tá? Datas variam. Tem algumas escolas que é dia 5 de agosto, outras no dia 20 e outras até no final de agosto. Mas, via de regra, agosto. Tá? Início do ano letivo. E o término do ano letivo, final de maio, início de junho, também variando um pouquinho. Durante o ano letivo, aqui no Brasil a gente também tem, né, alguns breaks, a gente até chama em alguns lugares, pelo menos aqui em São Paulo, a gente chama de semana do saco cheio, que é aquela semana que a gente não tem aula, né? E nos Estados Unidos eles também têm alguns breaks. E é importante a gente informar esses breaks, tá? Para a família. Então, eu vou falar um pouquinho sobre eles agora. O primeiro break que geralmente os alunos pegam é o de Thanksgiving, né? Que é o feriado de Ação de Graças, que é um feriado super importante na cultura americana e acontece em novembro, então eles geralmente param a semana inteira. Ele é um feriado que acontece na quinta-feira, então a semana inteira o aluno não tem aulas, tá? O segundo break é o break de Natal e Ano Novo, Christmas Break. São 2 semanas, mais ou menos. Geralmente, os alunos têm aulas até o dia 20 de dezembro e retornam por volta do dia 5 de janeiro. Tá? Então, durante esses 2 feriados, os alunos não têm aulas. Eles não têm férias de final de ano. Eles só têm esse break, tá? De 2 semanas. E o terceiro break é o Spring Break, que é justamente quando começa ali a primavera, que é uma semana em março ou abril. Isso varia bastante de acordo com a escola, vai ser por volta desses 2 meses, uma semana também, tá? E o que acontece nos breaks? Então,
Os alunos não têm aulas. Os alunos que estiverem em casa de família, então eles não têm aulas e podem permanecer com a família. Às vezes a família faz uma viagem, ou às vezes não, fica em casa, passeia, estuda, enfim. Ele pode ficar com a família. E os alunos que estão em boarding school, além deles não terem aulas, a acomodação fecha, porque a acomodação é da escola. Então, os funcionários da escola também estão de folga e a acomodação fecha. E aí, o que acontece então com esses alunos? Tanto no break de Thanksgiving quanto do Spring Break, a escola promove uma viagem com custo extra, tá? Então, para onde vai ser essa viagem varia de acordo com a escola, né? De acordo com o estado que o aluno está, mas a escola promove essa viagem para todos os alunos do boarding, sempre com acompanhamento de um adulto. Então, é importante a gente informar a família, antes até mesmo da matrícula, que esse break existe e que tem um custo extra para essa viagem. Ah, Andréia, mas o meu aluno, ele tem família nos Estados Unidos. Ele pode ir visitar a família? Pode. Ah, Andréia, a família aqui do Brasil quer ir para os Estados Unidos para ficar essa semana com o meu aluno. Pode? Pode, tá? Não tem problema. Então, o aluno apenas vai ter que sair da acomodação, ele pode arcar com essa viagem, com esse custo extra da escola, ou se ele tiver família, se a família for para lá, ou até mesmo tiver um colega americano e a família desse colega americano quiser hospedá-lo durante essa semana, a gente também pode ver isso, desde que a família aqui do Brasil autorize, não tem problema nenhum. Tá? A Giovana perguntou se eu consigo passar uma média dessas viagens. Olha, as viagens variam, tá? Pode ser $500, $1.000, às vezes as escolas dão duas opções de viagem, uma mais barata, outra um pouquinho mais cara. Por exemplo, esse ano a gente teve uma escola que promoveu uma viagem para a Europa, e outra viagem que era como se fosse um trabalho comunitário, se eu não me engano, na Costa Rica. Então, tinham duas opções de viagens, tá? O Thiago perguntou, caso ele queira voltar para o Brasil para passar o break maior de Natal, ele pode? Sim, até isso que eu ia falar agora. Então, no Christmas break, que é o break maior, a escola não oferece nenhuma viagem, tá? Porque é um feriado ali de família mesmo. Então, nesse caso, os alunos que estiverem fazendo o ano letivo, né? Porque eles ainda continuarão estudando em janeiro, ou as escolas geralmente recomendam que ou eles venham para o Brasil realmente para passar esse feriado com a família, porque é um feriado família mesmo, né? Ou a família vai para os Estados Unidos para passar Natal e Ano Novo lá. Então, esse é um break que a escola não oferece uma viagem ou alguma alternativa. Então, geralmente, a maioria acaba voltando para o Brasil, tá? E até recomendação da escola que volte para o Brasil para dar uma quebrada ali na saudade, para matar a saudade, assim, da comida, da família. Então, geralmente é recomendação, tá? A Gladys perguntou se no Christmas Break vocês poderiam colocar o estudante em uma família temporária com custo adicional se ele não quiser voltar para o Brasil ou os pais não puderem ir ao seu encontro? Nós podemos verificar essa possibilidade, mas a gente não consegue garantir isso, porque algumas boardings não têm contatos de famílias, né? Então, como é só uma boarding school, eles não têm famílias, né, temporárias. A gente pode verificar, né? A gente verifica com a escola se eles têm alguma alternativa, mas o ideal é a família daqui do Brasil já saber que existem esses breaks, tá? E a Giovana perguntou se ele ficar um semestre indo em agosto, vai pegar esse break? Não, tá? Aí, nesse caso, Giovana, ele vai estudar realmente até o dia 20 de dezembro, e aí ele vai voltar para o Brasil porque já terminou o intercâmbio dele. Tá? Então, geralmente, quem pega, né, esse Christmas break é o aluno que faz ano letivo. Tá? E aí, falando um pouquinho até mesmo disso, né, de duração, de datas de embarque, o aluno que faz semestre letivo, ele tem duas possibilidades aí de duração de programa. Então, ele faz de agosto a dezembro, justamente esse exemplo que eu dei agora, né? Então, ele vai estudar de agosto até o dia 20 de dezembro, mais ou menos, e aí ele vai voltar para o Brasil e vai continuar aqui a vida dele normalmente, ou ele pode estudar de janeiro a maio. Então, para semestre letivo, temos essas duas opções de embarques, tá? E duração de programa. O aluno que faz ano letivo, ele estuda de agosto a maio, tá? Que é quando realmente acontece o ano letivo normal dos Estados Unidos, como já falamos. Ai, Andréia, meu aluno quer embarcar em janeiro para fazer ano letivo. Ele pode?
Ele pode, tá? Só que aí ele tem um porém. Ele vai fazer o programa de janeiro a maio. Quando finalizar o ano letivo lá, ele vai ter que voltar para o Brasil, porque as férias de verão, né, nos Estados Unidos, é que eles têm as férias longas lá. Então, eles não têm aulas em junho, em julho e até uma parte de agosto. Então, ele obrigatoriamente tem que voltar para o Brasil. E aí, em agosto, ele vai retornar para os Estados Unidos e fazer como se fossem 2 semestres nesse caso, tá? Então, ele faz de janeiro a maio e depois de agosto a dezembro. Ele pode já se matricular no ano letivo, pagar o valor de ano letivo, a gente faz todo esse processo, mas ele precisa estar ciente de que ele vai ter que voltar para o Brasil nesse período das férias de verão. Tá? E aí fica a critério, então, realmente de cada um, embarcar em agosto ou embarcar em janeiro. O legal de embarcar em agosto é que ele realmente começa o ano letivo, de fato, junto com os Estados Unidos. Então, ele pega o ano completo, a primeira semana ali de agosto, as escolas fazem uma semana de orientação. Então, ele não cai de paraquedas, né? Em agosto, ele realmente tem alguns dias que ele vai conhecer a cidade, que ele vai conhecer a escola, ele vai ter tour pela escola, ele vai ter oportunidade de comprar o uniforme dele com calma. Então, o aluno que embarca em agosto, ele costuma ter uma adaptação um pouquinho mais fácil. Então, principalmente quem quer fazer ano letivo, eu recomendo agosto, tá? Mas nada impede do aluno embarcar em janeiro, alguns preferem para ficar com o calendário igual do Brasil. E aí, gente, uma dica para vocês, tá? Se atentem a essa palavra letivo. Toda vez que vocês conversarem com a gente, comigo, com a Natália, com a Mônica, a gente fala ano letivo, semestre letivo. E por quê? Se vocês fizerem as continhas aí, vocês vão ver que não dá 6 meses de programa, não dão 12 meses de programa. Tá? O programa, assim como aqui no Brasil, o ano letivo brasileiro, ele não dá 12 meses de estudo direto, né? Por conta dos breaks, por conta das férias. Então, se a gente colocar aí na ponta do lápis, dá em média aí 4 meses e meio a 5 meses o semestre, e o ano letivo uma média de 9 meses e meio a 10. Então, sim, Lucas, é sempre importante lembrar os clientes disso, porque é sempre, eles falam, mas eu comprei semestre, eu quero 6 meses. Não existe 6 meses de estudo direto. Seu filho não estuda 6 meses aqui no Brasil, né? Então, a gente bate na tecla letivo para que não tenha nenhum problema em relação à duração. Então, sempre quando vocês estiverem fazendo atendimento, falarem disso, né, de duração e data de embarque, comentem isso com os clientes de vocês para eles entenderem. Toda vez que a gente volta para o Brasil, explica, olha só, o seu filho aqui, ele estuda de fevereiro a junho, não dá 6 meses. Então, quando a gente traz para a nossa realidade, é até um pouquinho mais fácil eles entenderem que é verdade, faz sentido, é isso mesmo. Tá? Sim, Gladys, isso é importantíssimo. Porque algumas vezes a família fecha o programa e depois ele fala, ué, mas por que ele vai embarcar em agosto e voltar em dezembro? Não, isso não dá 6 meses. Tá? Então, essa palavra semestre e ano, a gente acaba confundindo, por isso que a gente sempre põe letivo. Tá? E aí, uma pergunta, né, que a gente sempre recebe também é: qual série o meu aluno vai estudar nos Estados Unidos? Em qual série ele será encaixado? O aluno que embarcar em agosto, ele será encaixado na série atual dele, tá? Então, um exemplo, um aluno que está hoje estudando o primeiro colegial aqui no Brasil, ele começou o primeiro colegial em fevereiro e quer embarcar agora em agosto, ele vai ser colocado no primeiro colegial, no primeiro ano, que é o 10º ano nos Estados Unidos. O aluno que embarca em janeiro, ele será colocado na série que ele finalizou no final do ano. Então, ele finalizou o primeiro colegial em novembro, dezembro, em janeiro ele vai ser colocado no meio do primeiro colegial nos Estados Unidos. Isso porque ele ainda não começou o segundo colegial, então não tem por que a escola colocá-lo no meio do segundo ano para eles, porque lembrando, janeiro eles estão no meio do ano letivo, tá? Então essa é sempre uma pergunta que é levantada, principalmente pelos alunos, então ele sempre vai ser colocado ou na série atual, no caso de embarque em agosto, ou na série que ele finalizou no final do ano. Independente disso, pessoal, o mais importante, né, o conteúdo sempre será diferente. O sistema educacional é diferente, então o conteúdo é diferente. O mais importante é que o aluno estude as matérias obrigatórias, tá? E é disso que nós vamos falar nesse slide agora. Para que o aluno não perca o ano aqui no Brasil, né, para que ele possa ou dar continuidade aos estudos como se ele nunca tivesse saído do Brasil ou convalidar o diploma dele no retorno, o MEC, né, no Brasil, exige algumas matérias obrigatórias. Então, independente da série que ele vai estudar, as matérias obrigatórias são as mesmas. Quais são elas? 5 matérias. O inglês,
Então, aqui entra ou o ESL ou o inglês com americanos, dependendo do nível de inglês do aluno. Então, se ele fizer o ESL, conta como a matéria de inglês obrigatória. Uma matéria de ciências, que pode ser física, química, biologia. Então, o aluno escolhe uma matéria de ciências, ele não precisa estudar todas igual aqui no Brasil. Uma matéria de estudos sociais, história, geografia. Uma matéria de exatas, né, de matemática, então pode ser cálculo, álgebra, estatística, então ele vai escolher uma dessas matérias, e um esporte, tá? Então, diferente daqui do Brasil, onde os alunos estudam 10, 12, 15 matérias e são obrigados a ser bons em tudo, né? Nos Estados Unidos eles têm essa possibilidade de escolher aquilo que eles gostam de estudar, aquilo que eles são melhores e de se descobrir profissionalmente ainda durante o high school. Então, essas 5 matérias são obrigatórias. Além delas, os estudantes costumam escolher mais uma ou 2 eletivas, que nós falamos, né, na primeira aula, que são aquelas matérias focadas em carreiras, engenharia, anatomia, marketing, negócios. Então, até mesmo para essa escolha das matérias da grade curricular, eles têm suporte na escola, tá? A gente, todas as escolas que nós trabalhamos sabem da importância do brasileiro estudar essas matérias para que ele não perca o ano. Então, ele tem esse suporte. O mais importante é que ele estude essas matérias. Então, o ano que ele estuda acaba ficando um pouquinho em segundo plano, porque, como eu comentei, o conteúdo vai ser outro. Não tem jeito, o conteúdo não é o mesmo. Dentro de história, ele vai estudar outras coisas. História dos Estados Unidos. Estados Unidos foca muito mais na história deles e não tem nem tanto do mundo. Então, o conteúdo será outro, mas o mais importante é estudar as matérias obrigatórias, tá? E aí, chegamos à parte do application, chegamos à parte da matrícula, essa parte gostosa, né? Gostosa por um lado, um pouco chatinha por outro. Vamos lá, nós temos o application em 2 etapas. Então, eu sei que em boa parte dos high schools que vocês trabalham, Giovana falou que é o terror dos pais. E o terror dos consultores também, né, Giovana? Tem que falar 1000 vezes com o adolescente. E aí, já preencheu, pelo amor de Deus, essa letra? Mas vamos lá. A gente sabe aí que em boa parte das escolas públicas, né, o aluno precisa preencher o application completo, e aí ele vai enviar esse application para a organização, e a organização vai dizer se aceita esse aluno ou não. A gente não faz esse processo, tá? Então, a gente faz em 2 etapas. Na primeira etapa, a gente faz somente um processo de aceitação. Então, a gente pega somente documentos que são essenciais para aceitar ou não o aluno. Tá? Então, toda aquela parte mais chatinha, ele só vai preencher no segundo passo, que ele vai preencher já sabendo que ele foi aceito pela escola, tá? Então, isso facilita bastante na hora de fazer a matrícula. Os documentos iniciais são tranquilos. Então, quais são eles? A gente precisa da cópia do passaporte para o aluno fazer uma entrevista em inglês por Skype. Essa entrevista é com a escola ou com uma equipe nossa da 3W, que é responsável pelas entrevistas, e a entrevista é gravada e depois a escola assiste, tá? Essa entrevista aí é o terror dos alunos. Eles ficam desesperados, com medo, com nervosos, mas não precisa, tá? Não é uma entrevista que tem resposta certa e resposta errada. É um bate-papo. Então, as escolas querem conhecer os alunos antes de aceitá-los. Então, a entrevistadora vai perguntar onde o aluno mora, qual cidade ele mora, com quem ele mora, por que ele quer fazer esse intercâmbio, quais são os objetivos dele. Então, geralmente, leva de 10 a 15 minutinhos, tá? Então, é super tranquilo. Aí, André, meu aluno ainda não tem o passaporte, ele ainda não tirou, o que eu faço? Não tem problema. Manda o RG pra gente, que a gente consegue dar entrada também no nosso sistema, tá? Mas se já tiver o passaporte, ótimo, a gente já consegue fazer com o passaporte. Aí a gente tem um pré-application. Ele tem 7 páginas, então ele é bem menor do que o application completo, que tem 30, 40, né? Então, nesse pré-application, o que nós temos? Primeiramente, o aluno pode aplicar para até 3 escolas, tá? Então, tem um campo no nosso pré-application que ele escolhe as escolas por ordem de interesse, primeiro, segundo e terceira preferência. Então, a gente consegue enviar essa mesma documentação para mais de uma escola. Então, às vezes, o aluno está indeciso ainda em relação à escola, não tem problema, a gente pode iniciar esse processo de matrícula e depois que ele fizer a entrevista, que ele já recebeu o aceite das escolas, aí ele decide qual ele quer dar continuidade na matrícula, tá? Então, esse pré-application nós temos dados e informações pessoais,
Dados médicos do aluno, não precisamos ainda de assinatura do médico no pré-application. Ele só vai preencher se ele tem alergia, se ele já fez cirurgia, se ele tem alguma condição médica, algo que a gente precisa saber, tá? É aquilo que eu falei para vocês, para eles não omitirem nada nesse pré-application, né? Alguns acham que não serão aceitos se eles colocarem a verdade. Não é assim que funciona com a 3W. A gente só precisa saber para poder direcionar para a escola certa e a escola bater o olho ali e falar, ok, eu consigo aceitar esse aluno, ele tem dislexia, eu posso dar suporte para ele. O aluno tem que fazer uma carta de intenção em inglês, é aquela cartinha clássica que tem em todos os applications, tá? Então ele vai contar um pouquinho dele, o que ele gostaria de fazer, né? Qual é o objetivo dele, por que ele quer fazer esse intercâmbio. E aí tem um questionário de recomendação dos professores aqui do Brasil, de inglês e de matemática. Os professores vão assinalar ali quão engajado o aluno é em sala de aula, se ele participa, se o inglês dele é bom, e vão assinar, tá? Hoje, né, falando um pouquinho aí da pandemia, algumas escolas, por estarem fechadas, os alunos não estão conseguindo esse questionário de recomendação. Então, se for o caso de vocês, se vocês tiverem um aluno querendo se matricular e ele tiver dificuldade hoje de conseguir esse questionário, só nos avisem que a gente consegue, nesse primeiro momento, fazer sem, tá? Como eu falei, as escolas estão super flexíveis, porque tá todo mundo passando por uma situação que a gente não imaginava, tá? Então, é super simples esse pré-application, pessoal. Essas páginas de dados pessoais e dados médicos, o aluno consegue preencher na mesa de vocês. Tá? É rapidinho. Eles demoram, adolescente, é aquilo que a gente falou, né? Adolescente demora, mas é super tranquilo. E a Valquíria perguntou se o questionário é um formulário próprio da 3W. Sim, esse pré-application é da 3W, tá? E todas as escolas, né, as nossas escolas parceiras, aceitam o pré-application. Então, nesse pré-application a gente colocou realmente essas informações que são importantes. Aí, voltando, qual que é o terceiro tópico aí do processo de aceitação? O ELTS ou um teste de inglês equivalente, né? Acho que foi a Giovana que perguntou se era o ELTS, né, que precisava. Sim, a maioria das agências tem o ELTS, nós aceitamos o ELTS, mas se o aluno já tiver um outro teste, às vezes o aluno já fez Cambridge, já fez TOEFL, ele tem um outro teste recente, a gente consegue aceitar também. Tá? Aí a gente só pede uma traduçãozinha simples, no Word mesmo, tá? Para o inglês. A gente manda o certificado original junto com essa tradução. Então, se o aluno já tiver algum outro teste, ele não precisa necessariamente refazer o ELTS, tá? Mas o ELTS, geralmente, todo mundo tem, né? Todas as agências fazem. E, por fim, a gente precisa também da tradução simples do histórico escolar dos últimos 3 anos, tá? Então, a gente pega o histórico escolar original e a tradução simples, a gente tem um modelo dessa tradução lá na nossa área do agente, então é só para traduzir as notas de números para letras, tá? Para a escola conseguir ler e entender se é um bom aluno ou não. Tá? E algumas exceções, ainda voltando em relação ao teste de inglês, só para complementar, nós temos algumas exceções, algumas escolas que pedem o TOEFL, tá? São escolas mais rigorosas, mais exigentes. 2 exemplos são a Sierra Canyon, que fica em Los Angeles, e a American Heritage, que fica na Flórida. Então, elas são 2 escolas que são mais exigentes em termos de pré-requisitos. A gente, quando vocês estiverem vendo esse tipo de escola, a gente sempre informa para vocês antes, tá? Ó, essa escola, ela é exigente. Então, não se preocupem que nós vamos guiando vocês também ali no decorrer do processo, tá? A nota do TOEFL ou IELTS varia de acordo com a escola, Thiago, tá? Aí a gente informa exatamente qual seria a nota necessária para cada uma dessas escolas. Muito bem, tendo todo esse processo aqui, Giovana, eu dei 2 exemplos, que é a Sierra Canyon, eu vou escrever aqui para vocês, tá? Sierra Canyon e American Heritage. Elas são escolas, assim, super renomadas, inclusive nos Estados Unidos. Então, tem fila para os alunos serem aceitos. São escolas que são famosas. Então, eles realmente escolhem a dedo os alunos deles, tá? Não é impossível fazer matrícula. Temos alunos que estudam nelas, tá? Mas são escolas um pouco mais rigorosas. Então, elas exigem um nível maior de inglês. Elas exigem boas notas. Então, boa parte das escolas, né? Como eu falei, 99% vai aceitar só o ELTS. São raras exceções. Mas a gente vai guiando vocês aí no decorrer do processo, tá? Muito bem, feito todo esse processo de aceitação,
a gente já recebe o aceite da escola, a gente já sabe se o aluno foi aceito ou não, tá? Então, se o aluno estiver fazendo a matrícula para uma dessas escolas mais exigentes, a nossa recomendação vai ser sempre ter um plano B ou um plano C numa escola mais flexível, porque a gente manda toda essa documentação inicial para as duas ou para as três escolas, e aí se ele recebe uma negativa da Sierra Canyon, por exemplo, ele recebeu um aceite de uma outra escola, então é menos frustrante para o aluno. Então, sempre quando a gente estiver trabalhando com uma dessas escolas, vocês vão perceber que tanto eu quanto a Natália vamos recomendar que vocês trabalhem com pelo menos um plano B, uma outra escola que a gente sabe que é mais flexível e que aceitaria esse aluno, tá? Então, nesse momento ele já recebe a carta de aceitação, a gente chama essa carta de PLOA, P-L-O-A, tá? Que é a Pre-Letter of Acceptance. Então, com isso, o aluno vai preencher o restante do application da escola especificamente. Então, o pré-application é da 3W, no segundo passo, o restante do application é da escola, tá? Então, aí a gente envia para vocês o application da escola. E o que consiste esse application? É igual praticamente todos os outros programas que vocês trabalham, tá? Então, parte de vacinação, relatório médico, testes de tuberculose, e tem muito documento apenas, muito formulário para assinar, tá? Então, os Estados Unidos, eles se resguardam de todas as maneiras, tudo lá o pessoal processa, é muito mais comum ocorrer processos do que aqui no Brasil, aqui a gente deixa para lá não. Então, tem muito papel para colocar nome e assinar. Então, às vezes, assusta a quantidade do application, mas quando a gente vai ver, é rapidinho de fazer boa parte desses papéis, tá? As meninas até falam, a Natália até brinca que só de ir no dentista lá nos Estados Unidos, ela precisa assinar um monte de página. Aqui a gente assina uma ou nem isso, né? Então lá eles realmente têm esse costume e faz parte da cultura deles, né? Então não é para se assustar com a quantidade de páginas, alguns têm aí 30 páginas, mas boa parte vocês vão ver que é rapidinho de resolver. E é nesse segundo passo que a gente começa a ver a questão do visto que vocês questionaram, tá? Então, depois de preencher um documento I-20, né? SEVIS Form, aliás, o aluno preenche o formulário da SEVIS, nós conseguimos fazer a emissão do I-20, né? Para quem não sabe, o I-20 é o documento necessário para tirar o visto F1, que é o visto de estudos. Tá? Então, somente com esse formulário da SEVIS que a gente consegue fazer a emissão do I-20, a escola faz a emissão do I-20 e envia por correio expresso. Agora, por conta da pandemia, as escolas estão aceitando o I-20 eletrônico. Não sei exatamente como vai ficar isso depois, tá? Mas o I-20, ele é necessário para agendar a entrevista no consulado. Então, é importante que ele tenha esse documento em mãos para conseguir tirar o visto de estudante. E, geralmente, esse visto, pessoal, assim, quando estamos em épocas normais, digamos assim, dá para fazer a entrevista, às vezes, para daqui 2 dias, no máximo para a próxima semana. Então, é bem tranquilo de fazer a entrevista do F1, tá? O que precisa para o visto? Nós não temos conhecimento suficiente sobre visto, isso muda bastante, quais são as documentações, o que é necessário para cada visto. Então, isso eu recomendo que vocês trabalhem ou com despachante ou se informem diretamente com o consulado, tá? Porque esses detalhes variam bastante, mudam de tempos em tempos, às vezes eles mudam uma coisa, incluem outra, então a gente evita passar esse tipo de detalhe justamente para não passarmos informação errada. Então, a maioria aí das agências trabalham com despachantes parceiros, essa seria a minha recomendação para vocês. Tá? Valquíria perguntou se precisa fazer um pagamento na primeira fase para poder receber o I-20. Sim, tá? Isso, em relação à forma de pagamento, pessoal, varia de acordo com a agência que você trabalha. Então, pode ser que a sua agência tenha outra forma de pagamento. Então, se de repente você trabalha em uma agência que tem uma forma de pagamento específica, esses detalhes não são para vocês, tá? Mas a gente precisa receber um depósito de $5.000, né? Esse é o depósito para reservar a vaga do aluno na escola. Quando a gente receber esses $5.000, a gente já consegue fazer a emissão de 20 também. Então, esses $5.000, geralmente, o que acontece? Quando a gente recebe o aceite da escola, a gente envia para a agência o aceite do aluno, o application da escola que ele está se inscrevendo e a invoice de $5.000. Tá? Então, sim, a gente precisa de um depósito para emitir o I-20 e garantir a vaga do aluno na escola. E o restante do pagamento a gente só recebe lá na frente. E aí, para nós, a gente precisa receber cerca de 2 meses antes do embarque, mais ou menos, para que tudo corra bem, tá?
O Thiago perguntou, nessa segunda etapa, para a emissão do I-20, precisa do bank statement para comprovar a situação financeira? Sim, tá? Algumas escolas pedem o bank statement. Então, para quem não sabe, é uma comprovação financeira. Os pais precisam enviar que eles têm um valor específico em uma poupança, em uma aplicação. Então, algumas escolas pedem, não são todas, tá? Mas algumas pedem sim. Vai ser basicamente a mesma comprovação financeira que o aluno precisa comprovar para o visto. Então, não é nada além do que ele já precisaria fazer para tirar o visto F1. Mas algumas escolas vão pedir sim, tá? Mais dúvidas em relação a isso? A Marquette pede? Não, a Marquette não pede. A Marquette, perdão, a Marquette sim, a Marquette pede sim. Mais dúvidas, pessoal, sobre essa parte de operacional, sobre o passo a passo de matrícula, sobre a documentação? Novamente, se vocês tiverem qualquer dúvida no decorrer desse processo também, não tem problema, tá? A Mônica, quem faz o operacional, ela tá sempre à disposição para marcar um call com vocês para tirar todas as dúvidas sobre a documentação. Então, realmente, como eu falei, às vezes o application é muito extenso e vocês não sabem exatamente o que significa algum termo aqui, outro ali, o que é essa documentação. Então, ela marca um call, né? Ela faz tudo pelo Zoom para tirar todas as dúvidas que vocês tiverem, tá? A Valquíria perguntou, tem taxa de inscrição na entrega do application primeira fase? Não, tá? Nós fazemos todo esse processo de aceitação, nós da 3W, fazemos todo esse processo de aceitação sem compromisso, tá? Então, se o cliente, a hora que o cliente manda o pré-application pra gente, faz a entrevista em inglês por Skype, toda essa parte nós fazemos sem compromisso. Tá? Ele só vai se comprometer financeiramente com a gente a partir do momento que ele receber o aceite e ele quiser dar continuidade na matrícula. Se por acaso ele desistir nesse momento, não tem problema, a gente não cobra nada, tá? Então a gente não tem nenhuma taxa. Ok, pessoal? Muito bem, se surgir qualquer dúvida em relação a isso depois, eu sei que é bastante detalhe, né? Essa parte é meio chatinha, isso varia um pouquinho de acordo com cada escola, mas não se preocupem, nós ajudamos em todo o processo, tendo qualquer dúvida em qualquer formulário, a gente ajuda vocês, tá? E a última aula, né, aula bônus de segunda-feira, vocês já aprenderam muita coisa nessa semana, nós vamos dar detalhes de 3 escolas que nós chamamos de Coringa. O que são as escolas Coringa? São escolas flexíveis, com ótimos valores e acolhedoras. Então, elas funcionam super bem para o mercado brasileiro. Os brasileiros gostam bastante dessas escolas. Então, nós vamos falar da Bradshaw, que é a escola que fica em Sacramento, capital da Califórnia. Nós vamos falar sobre a Marquette, que fica em Michigan City, estado de Indiana, 1 hora de Chicago. E nós vamos falar sobre a Ryan, que é uma escola que fica na Filadélfia. Então, com tudo isso que vocês aprenderam essa semana e sabendo detalhes de pelo menos 3 escolas, vocês com certeza estarão muito à frente de vários outros consultores. Vocês vão passar muita segurança para o cliente de vocês, né? E sempre contando com o nosso suporte da 3W, é claro. Ok? Muito obrigada, ótimo final de semana a todos e nos vemos segunda-feira às 11 horas para a nossa última aula. Obrigada, pessoal. Se tiver qualquer dúvida, ficam aí os meus contatos novamente.